Olá, eu sou o Lenilton Jordão, tenho 44 anos e hoje eu vivo e trabalho em Luanda, em Angola. A minha jornada no desenvolvimento humano começou há cerca de 20 anos. Eu trabalhava muito na área financeira e na área comercial. Passei por outras áreas como logística e aí eu comecei a trabalhar como recrutamento e seleção, folha de pagamento, treinamento e desenvolvimento e aí me tornei um gestor de recursos humanos de empresa, né? Hoje eu atuo como diretor de recursos humanos de uma multinacional e aí há 10 anos atrás, quando eu de fato abrangi muito o conhecimento e desenvolvimento humano e vi que é uma área muito grande onde você tem várias frentes de trabalho que possam, né, que pode apoiar as pessoas em diversas áreas de sua vida, tanto no corporativo como no pessoal, né? É uma área que me satisfaz muito, eu tenho muito prazer de trabalhar na área de desenvolvimento humano. Eu trabalhava muito, né? Eu senti que era o momento de entrar de cabeça no desenvolvimento humano, eu senti, quando eu comecei a trabalhar no corporativo, eu sempre trabalhei com diferentes tipos de liderança. Lideranças que eram mais autoritárias, outras lideranças que eram mais burocráticas, democráticas. E aí eu comecei a me colocar muito no lugar das pessoas, né? Da forma de tratar o ser humano, da forma de tratar as pessoas, da forma de buscar o seu melhor, né, o seu potencial. E aí eu comecei a me desenvolver e conhecer mais. E quando eu muito imaginei, né, eu quero trabalhar muito mais essa área, que eu quero mostrar para as pessoas que trabalham comigo, para as pessoas que eu apoio, né, nas empresas, como é importante o ser humano, como é importante o papel de um líder, como é importante o papel de você apoiar uma pessoa no sonho dela, né? E aí eu me apaixonei, porque a gente hoje vê muitas limitações, muitos questionamentos, muitas dores que as pessoas têm, porque as pessoas usam muito poder, muito cargo e acabam não identificando que do outro lado existe um ser humano com sonhos, com desejos, com anseios, com uma série de realizações a serem cumpridas, né? E aí o nosso papel é de fato apoiar, o papel de um líder é apoiar, né? O papel de uma pessoa é apoiar. E aí eu comecei a cada vez mais entrar fundo na área para que eu pudesse fazer o melhor para as pessoas que trabalham à minha volta. Olha, antes eu era uma pessoa muito mais fechada, eu era uma pessoa extremamente, vamos falar, analítica, né? Gostava de fazer meu trabalho, eu era uma pessoa mais tímida e dentro do trabalho eu fazia o meu, né, fazia o que eu deveria ter feito e não me relacionava muito bem com as pessoas, né, dentro da minha visão. A partir do momento que você começa a vivenciar algumas dores e algumas necessidades, né, você começa a ver que isso era importante. Então antigamente eu era uma pessoa um pouco mais tímida, eu era uma pessoa muito conflituosa, né, porque eu era metódico, sistemático, né, se era uma política, né, não poderia fugir da política, eu não entendia que bom senso não era parte disso, eu não sabia eu não conseguia analisar que existe uma outra opinião que possa compartilhar, talvez um momento diferente, uma ação diferente, um contexto diferente, poderia ir por um outro caminho, não, era muito, né, by the book, né, precisa fazer, tem que ser dessa forma. E como eu trabalhei em outras áreas, como por exemplo financeiro, eu dei um exemplo muito interessante, né, as pessoas iam lá pegar dinheiro para viajar, então tinha um horário para pegar dinheiro, né, até as 10 horas da manhã, por exemplo. Depois das 10 já fechava o caixa, a gente tinha que fazer outras ações. As pessoas chegavam 10h30 e eu não dava o dinheiro. E eu não entendia que estava na reunião, ou estava no trânsito, ou acabou conversando com uma outra pessoa, mas precisava daquele recurso para viajar e eu era muito não, porque eu seguia um processo. E isso, no momento, eu entendi assim, estou fazendo uma operação que deveria ser feita, que eu fui treinado para fazer, mas se você olha na sua essência, não era isso. Eu me vi muito na minha carreira como uma pessoa muito conformidade, uma pessoa muito processual, uma pessoa muito política, né? Mas com pouco relacionamento. Eu passei por algumas áreas, nesse momento eu era um profissional de área financeira, eu trabalhava com gestão de contas a pagar, eu era supervisor de uma área de contas a pagar numa empresa e eu tinha os horários para fazer os pagamentos, eu tinha uma obrigatoriedade de mandar os office boys para os bancos com os pagamentos, então eu teria que seguir aquele processo para que toda a operação na parte da manhã ela funcionasse de maneira correta. E nesse momento é um momento que eu pude perceber, inclusive foi uma área dentro da própria empresa que eu fiz uma transição de carreira dentro da própria empresa para um outro departamento, porque as pessoas me viam como uma pessoa confiável dentro do departamento, porque fazia
correto, mas os meus clientes, que deveriam ser os funcionários que eu atendia, me vinham como uma pessoa um pouco arrogante, né? Porque não entendia do bom senso, não entendia da viabilidade de ceder ou de abrir mão de um certo horário, que nada 100% é naquele horário, que você poderia trabalhar um pouco dessas aberturas, né? E aí eu estava muito nessa função, eu era um supervisor de finanças e eu trabalhei numa empresa por 6 anos nesse cargo, mas era muito pelo processo, não era pela minha essência, sabe? Olha, eu conheci o André em 2020, né? No meio da pandemia. Eu já trabalhava, depois de toda essa história, né, de trabalhar em outras empresas, eu entrei no Recursos Humanos, né? Exatamente na época de 2006, 2007. E eu trabalhei em vários lugares, com várias pessoas. E aí eu comecei a trabalhar toda a área de recursos humanos de empresa, né? Chegando até o mais alto cargo de uma área de recursos humanos como diretor de recursos humanos. E aí eu estava já conhecendo muito o processo de recursos humanos, já conduzia treinamento, eu já fazia palestras, eu já trabalhava com altas lideranças, né? Para que eles pudessem entender a visão, a missão, a cultura da empresa, né? Trabalhar o que é importante. Mas eu senti que em 2020, no meio da pandemia, eu precisava me qualificar cada vez mais, né? Para que eu pudesse continuar minha jornada como diretor de recursos humanos ou como gestor de recursos humanos, né? E aí eu estava procurando alguma coisa voltada a treinamento um pouco mais de alto impacto, mais emocional, porque de todo esse tempo vivenciado em grandes empresas, eu sempre entendi que a teoria era muito mais fácil, muito mais atuante nos treinamentos, né? Você treina líder, você trabalha muito mais teoria, né? Conceitos de liderança, administração de tempo, comunicação. Eu queria, no meio desse processo de pandemia, a gente sentiu que o mercado ele se abalou muito, principalmente no emocional. Então as pessoas estavam mais emotivas, pessoas perderam parentes, as pessoas estavam com algumas ansiedades, depressão, não sabiam o que ia acontecer. E aí os próprios ambientes corporativos começaram a perder funcionários, principalmente por um afastamento, ou que a pessoa já não estava mais em condições de dar continuidade no emprego, queria sair. Então eu comecei a trabalhar algum tipo de treinamento que pudesse me desenvolver, né, para trabalhar essa questão mais emocional, mais do ser humano. E aí eu estava pesquisando algumas empresas, pesquisando alguns profissionais, e eu tinha um grande medo nesse processo, porque eu já convidei algumas empresas que dão palestras, que dão formações, eu levava para a organização essas empresas e eles não entregavam o que eu queria. Então eu tinha um alto custo de contratar uma empresa que não me entregava o que eu queria do ponto de vista de conteúdo. E aí eu falei, pô, ou eu me capacito para treinar, ou eu tô trazendo uma empresa para um prejuízo, porque ela não está impactando o funcionário, não está trazendo aquilo que seria importante para a gente, que era trazer o funcionário ao seu nível maior de ser humano. Eu acho que eu nem tinha Instagram na época, na verdade. Eu estava no Instagram da minha esposa e ela mostrou ali treinamentos, treinadores, e aí apareceu a imagem do André, e aí me direcionou para o Telegram. E aí eu sou uma pessoa que eu já estava um pouco mais sensível, assim, de trazer mais uma pessoa. E aí eu fui pro Telegram, criei um canal do Telegram, criei um Instagram. E eu comecei a ver os áudios e os vídeos do André. Aí eu voltei, eu sou uma pessoa que eu gosto de ler muito, né? Gosto de ouvir muito. Então toda vez que eu ia trabalhar de manhã, eu entrava no Instagram e eu colocava desde o primeiro texto do André, o primeiro áudio, e eu vindo do trabalho para casa. Casa, trabalho, trabalho, casa. E aí eu escutei todos os áudios do André no Instagram. Todos. De 2020, ele já tinha mais ou menos uns 200 áudios. No Telegram, eu escutei todos. Porque eu estava exatamente com essa preocupação. Eu estava trazendo muitas empresas que não me agregavam valor. Ele não me entregava um produto que ele vendia. E aí eu estava falando assim, ou eu faço treinamento ou eu me capacito. Então eu falei, deixa eu conhecer um pouco, né, o André, que é o André Cash. E aí eu comecei a ouvir todos os áudios dele. Porque eu gosto de estudar, já trabalho com recursos humanos há muito tempo e é uma linha que eu queria conhecer. E aí todos os áudios que eu via do André durante um ano, saindo de casa para o trabalho casa, eu comecei a falar assim, pô, mas não tem nenhuma pessoa que faz uma entrega dessa, assim. É muito difícil. Assim, ou eu estou enganado ou de fato achei alguém que possa apoiar a mim ou a empresa que eu trabalho, né? E aí os conteúdos do André eram muito ricos, assim, ele de fato ele passava todo o contexto em dinâmicas que eu não conhecia. Eu trabalho muito no corporativo, acho que no corporativo ainda não era o momento de aplicar, mas eu falei, eu quero conhecer. E aí na saída, aí, quando ele lançou o primeiro treinamento, né, do MTI, eu me inscrevi. Também fiquei com um pouco de receio porque o treinamento foi em Salvador,
Salvador, em Feira de Santana. Aí eu falei, pô, eu vou sair de São Paulo, na época eu morava em Santos, São Paulo, vou sair de São Paulo para conhecer e passar 7 dias com uma pessoa que eu não conheço direito, só no áudio, lá em Feira de Santana, para me aprender treinamento. E assim, já era uma crença que eu já tinha, né, que não ia dar certo. E aí eu cheguei lá no treinamento em outubro de 2020 e assim, foi uma semana extraordinária, assim, sabe? Aí eu entendi todo o contexto. Eu entendi que o contexto não era... Eu fui com uma linha de ganhar conhecimento, eu fui com uma linha de ganhar conteúdo, né, e poder replicar isso dentro dos ambientes corporativos, mas ali no meio da semana eu entendi que o treinamento era para mim mesmo, sabe? O treinamento era para transformar. E aí eu comecei a quebrar várias crenças que eu tinha, né? Essa questão da pessoa fechada, do cara arrogante, né, do cara mais sério. E assim, foi uma transformação fantástica, assim, sabe? Extraordinária. E aí depois do treinamento do André, voltei com uma outra pessoa, assim, 100% renovado. Eu liberei muita coisa que estava guardada, assim, sabe? E aí eu comecei a revisar isso dentro dos meus treinamentos. E automaticamente eu comecei a mandar a minha equipe para o treinamento do MTI. Eu treinei toda a minha equipe para ser um treinador implacável. E hoje, assim, eu sinto muito feliz porque hoje eu trabalho na Angola, já não trabalho mais em Santos, né? Mas eu tô na Angola, então, assim, por mais que eu tenha uma posição de um gestor de recursos humanos, eu gosto muito do treinamento, de dar treinamento, né? De apoiar outras pessoas. Então, assim, em 7 meses ali, morando 8 meses na Angola, já entreguei 4 treinamentos, né? Que mudou um pouco a vida das pessoas, que agregou valor à vida das pessoas. Eu fico muito feliz porque todas as pessoas que trabalhavam comigo em Santos, que passaram pelo treinamento, estão entregando seus treinamentos lá, estão capacitando pessoas. E isso para mim é uma experiência que é fantástica, assim. A conexão que eu tive com o André e com a MTI, com as pessoas que fazem parte da MTI, que eu sempre falo, é uma renovação pra gente, sabe? Todo mundo vem com um contexto de ganhar mais ferramenta, de capacitação, de ganhar experiência, mas você passa por um processo que é seu no primeiro momento, para depois você passar pela vida das pessoas, né? E o André fala muito isso, né? A gente só vai até o aluno, onde a gente vai com nós mesmos, né? Então, eu saí de Feira de Santana com uma série de ferramentas, uma série de materiais. Já voltei para Santos, na época eu trabalhava no Porto de Santos, e nós conseguimos, né, eu e a minha equipe conseguimos já aplicar imediatamente algumas ferramentas do MTI. Nesse meio contexto, eu tive uma necessidade de implantar uma auditoria de recursos humanos em Angola. Então, a empresa pediu para que eu fosse para Angola e pudesse revisar ali um terminal que a empresa tinha acabado de adquirir. Fiz um trabalho lá de 2 meses e aí eu voltei para cá, continuei trabalhando no Porto de Santos e aí a auditoria gostou, né? A empresa gostou de todo o planejamento que foi feito, né, de ação, né, para aquele terminal e aí me convidaram para mudar para Luanda e dar continuidade na posição que eu tinha aqui, lá, agora com um processo novo, né, com um projeto novo. Eu gostei porque eu já estava em Santos por algum tempo, eu acho que já tinha entregado o que eu precisava para aquele terminal, para as pessoas ali, né? Formação de líderes, né? Formação de pessoas ali, as pessoas assumindo outras cadeiras e eu senti que eu estava preparado para um novo desafio, né? E aí fui para Luanda em setembro de 2021 e definitivo fui no final do ano e estou lá até hoje. Hoje nós temos 700 trabalhadores, né? Que já estão ali conhecendo um pouco da metodologia, participando de treinamento, podendo no primeiro momento identificar, né, o seu potencial, aonde pode chegar, como é que pode mudar, liberar um pouco as crenças. E eu fico muito feliz, né, porque é uma evolução constante de fazer com que as vidas das pessoas tenham mais significado através da formação da MTI, né. Isso para mim eu tenho uma satisfação muito grande e o André é um dos precursores disso, né. Eu tenho um prazer enorme de fazer parte da equipe dele, de conhecer um pouco a sua forma, acompanho o André sempre. Eu acho que, né, qualquer lugar que eu esteja, seja aqui, seja em Angola ou qualquer outro lugar, o material ele é aplicável e ele traz resultado, porque nós estamos falando de desenvolvimento de pessoas em qualquer lugar do mundo. Porque eu já trabalhei em alguns países, mesmo fazendo projetos de auditoria ou apoiando outros terminais, eu vejo que em todos os lugares do mundo as pessoas precisam de apoio, né? As pessoas
passaram por momentos constantes, né, e difíceis com a pandemia, com desemprego, com guerra, com familiares. E eu acho que estarmos preparados para apoiar outras pessoas é o sentido que vai fazer com que a gente tenha uma vida melhor. Então o MTI é aplicável em qualquer lugar que você esteja. A aplicação de treinamentos após o MTI, considerando Santos e Angola, nós já estamos na casa de uns 12 já, né? Entre mentorias, entre formações, entre palestras, entre formação de líderes, né, de coordenadores, sempre turma cheia, né, e sempre mudando cada vez mais os ambientes corporativos e fora dos corporativos também. A gente sempre trabalha, quando eu faço um treinamento, principalmente eu tenho um levantamento pós-aplicação, para saber se a entrega dele melhorou, se ao redor dele as pessoas estão mais felizes e impactadas. Quando você tem um líder muito bem treinado, quando esse líder agrega valor à vida das pessoas de maneira correta, automaticamente o profissional vai trabalhar melhor, automaticamente o cliente vai se satisfazer. E um cliente satisfeito, ele vai trazer resultado para a empresa. Então eu não tenho dúvida que todas as formações que nós entregamos, nós transformamos líderes melhores, que transformaram os profissionais melhores, que mostraram para os nossos clientes que nós somos uma empresa que possa receber e prestar o serviço com melhor qualidade. Automaticamente o resultado disso é um resultado financeiro. Olha, o MTI, eu já falo assim, não tem nem 0,10, né? Já assim, tem 1000. Eu sinto muito prazer de ter feito, tenho um prazer enorme de ter feito, tenho um prazer enorme de ter conhecido o André e a Camila, e eu sou tão grato por isso que eu fiz questão de formar todos os meus liderados. Todas as pessoas que trabalhavam comigo no Recursos Humanos de Organização, eu trouxe para fazer o MTI. Isso já é uma prova que é 10, sem dúvidas. Após a formação, cada vez mais implacável.